Olá, aqui é o canal do Glon e vamos para os comentários de Mushoku Tensei, episódio 12, aquele finalmente, gente, só que o que eu queria dizer, né, é outra coisa que eu acho que eu não posso dizer no YouTube, mas é isso. Se você ainda não é inscrito, já peço para vocês se inscreverem. Se vocês continuam assistindo esse anime, curtem o vídeo porque isso ajuda bastante na divulgação do meu canal e com isso mais pessoas conhecem meu canal, conhecem meu trabalho e se inscrevam também, me ajuda com compartilhamento, com curtidas. Vocês não fazem ideia como isso ajuda no meu trabalho aqui. Então, após eles descobrirem, o Rubius descobrir que ela é Sylphie, teve aquele momento romântico, eles se beijaram, e depois disso ele, né, na próxima imagem, ele ficou relembrando, cara, como ele não percebeu que ela, que é Sylphie, que é Fizz é Sylphie, né? Ele ficou tentando relembrar dos momentos mais femininos do seu Fizz, então, que eu não posso só falar Sylphie. E aí ele foi relembrando e falou, cara, ela tem mais lado feminino e eu não percebi. E ele foi um tolo, né? Então, após isso, ele tentou fazer coisas que tá na próxima imagem. E aí eles tentaram fazer aquilo, né? E aí ele pergunta se era a primeira vez dela e ela diz que sim, só que não aconteceu, né? Como eu disse, disfunção erétil, né? E aí ele pede desculpa, porque já tem 3 anos que ele acontece, ele conta todo o lance para ela, né? Que durante 3 anos nos aconteceu isso, mas ela foi sincera, não, tudo bem, a gente vai dar um jeito nisso. Isso. E ele, foi muito bacana ver essa cena, porque ela falou assim, cara, não tem como, tem problema, vou dar um jeito de consertar isso, né? E com isso, cara, foi muito bacana da parte dela, ela aceitar o jeito dele, ele pedir, explicar todo esse lado dele. Apesar arte, às vezes as pessoas não contam, né? O Rubens contou e achei bacana mencionar essa parte, porque esse episódio não teve ação, só teve romance. Então, eu queria destacar isso nessa questão, né? Então, foi muito bacana ver os dois juntos nesse momento aí. Então, é só para relembrar isso. Hoje não tem ação, né? Eu acho que já 2 ou 3 episódios não tem ação, mas com isso, para destacar, sempre é bom mencionar, porque agora, com isso, fica bem mais claro que vai focar lá no romance deles. Então, fiquem atentos com isso, né? Então, próxima imagem. Com isso, eles voltam para a cidade onde fica a faculdade normalmente, com algumas cenas, se eu peguei algumas cenas felizes deles juntos, umas partes também engraçadas, porque dá um beijo nas orelhas delas, e aí tem as cenas engraçadas aí, muito boas aí. Com isso, no dia seguinte, ela chega na princesa, né, Ariel, e conta todo o acontecimento, o que aconteceu, o que deu certo, eles não estão se dando bem, mas o único problema é essa questão. E com isso, seu Luke tem uma grande ideia, né? Ele falou assim, cara, não é coisa para se vergonhar, todo mundo tem isso. Ele fala assim, vou dar um jeito nisso, mas
não se preocupe que eu vou dar um jeito nisso. E aí, ele sai, cadê? Que ele sai, porque ele explica muito, pois ó, é algo natural, não se importa. E aí, ele sai, e aí, tá lá sua princesa Liel e a Sr. Fritz conversando. Beleza. Após essa cena, ele volta e com as duas ainda conversando. E ela se menciona se ele tem alguma atração por ela. E ele responde logo de cara, não tenho. Né? Do jeito dele, ele foi muito estranho de mencionar isso. Mas ele falou assim, poxa, não tem problema, mas tá aqui. O Sr. Luke diz que isso aqui é uma vitamina afrodisíaco. Quando os dois estiverem juntos, você toma isso aí junto com ele. E aí você vai rever o resultado. O que eu achei estranho foi isso, né? Eles falam que essa vitamina, em instantes, ou em poucos segundos, 5 ou 10 segundos, o efeito vem rápido, né? Então, eu achei estranho. Queria comentar sobre essa vitamina ou remédio afrodisíaco, sobre essa questão, né? Porque foi muito estranho o Sr. Luke ver com isso. Mas aí ele fala, dá para ela. Com isso, o Luke, ela agradece. Cadê a parte que ela agradece o Luke? Porque ela a parte que ela entrega aí, Luke entrega para ela. Ela agradece a ele. E a princesa Ariel também dá uma coisa para ela. Um pouco de moeda. Cadê a próxima imagem? Um pouco de moeda também, né? Ela falou assim, não, mas esse é o seu pagamento do mês, né? E aí ela falou, não se preocupe. O importante agora o seu plano para isso. Ela falou, beleza, tem um plano. A noite chega, ela bate na porta dele, e tem mais uma vez uma cena de ação, de romance entre eles. Sylvie entra e Sylvie já diz, vou dormir aqui, tá tranquilo, pra você ir. E ele fica surpreso com isso. Mas a parte que eu achei interessante ver isso é a senhora Sylvie ver sua action figure então, e aí com isso tem um momento de agradecimento pelo reencontro entre eles dois. Eu achei bacana mencionar isso. Com isso, ela falou assim, poxa, não se preocupe, pelo menos eu tenho um copo, vamos dar um copo de vinho para eles, pelo menos eu acho que é vinho. E com isso, tem um momento de romance entre eles, né? Então, muito bacana mencionar isso, né? E aí, com isso, cadê a parte que ela diz que, isso aqui pode dar algum jeito. Tem um remédio aqui que pode dar um jeito nisso tudo. E com isso, os dois tomam, a parte dele tomando, né? E depois tem a parte de ela tomando, né? E aí, ela tomando esse remédio afrodisíaco, né? Então com isso os dois, cadê a parte? Eu acho que vai ser agora que é a parte que ela toma o remédio afrodisíaco, né? Com isso, ela começa a ter bastante calor, e com isso os dois têm finalmente uma cena de romance entre eles mais, né? Vamos ver, né? E com isso eles teve cenas românticas. O importante foi dizer isso. Agora, a parte que eu vou ter que mencionar depois é que quando o Rubeus acorda, ele vê
quarto vazio, só ele. E a parte aqui que vai ser muito importante, talvez, porque ele vê o quarto todo vazio e vê as cenas que aconteceu tudo no dia seguinte. E ele pensa, poxa, ela deve estar trabalhando de guarda nesse momento. Mas o importante que vem depois. Ele pensa que ia acontecer de novo novamente, porque ele vê o seu quarto todo vazio e lembra da Roxy. E ele fala, poxa, de novo, né? E com isso, teve cenas aí que acontecem na primeira vez das mulheres e que eu acho, não sei se eu posso mencionar aqui também no YouTube, mas o importante eu acho que é o quê? Ele relembrou algumas cenas e com isso ele relembrou de tudo que aconteceu na vida dele. Ele, né? A jornada dele, ele com a Roxy. Foi muito bacana ver esse lado mais sentimental dele, porque não acontece muito isso nos animes, né? Então, eu acho que a trilha sonora faltou mais uma vez em certas coisinhas aqui, né? Tipo, antes, no lado onde um dos dois estão juntos, uma cena muito maravilhosa, né? Cena de romance, poderia ter e não teve. Ou depois, essa cena aí, os dois, só ele, né? Então, não aconteceu isso. Eu senti um pouco de tristeza por ter não tido cena de ação. Mas o importante é que foi o quê? Ela chegou, ele abraçou, ela teve aquele, como eu disse, uma das cenas de romance. E aí é a parte interessante, que a princesa pergunta assim, beleza, você foi curado, mas e agora? Vai sair para procurar, vai dar adeus a ela para procurar sua família? E ele fala, não, pretendo me casar com ela, né? E com isso as cenas românticas ainda se mantêm, né? Ela fica nervosa, aquela timidez dela me lembrou um pouquinho de um outro anime, só que de mais ação do que romance. Então, e foi esse o episódio 12, né? Esse é o episódio 12, com ela aceitando, né? Ele fala assim, pô, promete-me cuidar de mim, e ela fala que sim, e vice-versa, né? Então, esse foi importante, né? Esse foi o episódio de hoje. Mas dizem que esse foi o último episódio, né? Então eu quero saber, joga a opinião de vocês. Que episódio foi esse de romance, né? Então, clima, eu botei por isso que o episódio, o clima no ar. O clima de romance está no ar, né? Cenas de ação, talvez a parte 2, acho que é só em dezembro, o ano que vem, né? Porque a parte, ou esse anime tem 24 episódios ou 22 episódios, igual o episódio anterior, o anime anterior, a primeira temporada. Eu gostei muito. Quero saber sempre a opinião de vocês. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa aquele like, isso ajuda bastante, como eu disse no começo do vídeo. Vocês não sabem como ajuda com like, com comentários também, porque isso é um anime que nem sempre, quer dizer, eu acho que foi o terceiro episódio de romance. Então, quero saber a opinião de vocês, inclusive sempre das meninas que assistem o meu canal. Vocês acharam do episódio de hoje? Vocês teve algumas cenas emocionantes que vocês gostaram? Com isso deixa o like, compartilha, porque isso, como eu disse, ajuda muito. Deixa o like, se inscreve no canal, comentários das meninas que gostam de romance e também dos meninos que também gostam de romance aí. Então, deixa o like e valeu.